você faz parte de um time, existe uma hierarquia a ser seguida. Você é o líder do time. Se você não é o líder do time, você não dita regras, você segue regras. A gente está falando de pessoas queridíssimas, que são Carlos Bolsonaro, a Carol Detoni. E o que está me deixando muito triste a respeito disso tudo são os argumentos da Ana Campanholo, como se ela não tivesse uma autoridade a obedecer, e sim, é uma autoridade a obedecer, eu vou explicar já já para você do que se trata, como se ela não fizesse parte de um time, como se ela fosse independente e ela não tivesse que acatar a diretriz do partido. Isso tá me deixando muito triste. Eu esperava isso dela? De jeito nenhum. Ah, você tá dizendo o que ela é traíra? Ainda não. Mas que eu estou surpresa com a reação dela, eu estou. Por quê? Porque o conservador, a primeira coisa que ele entende é que se você faz parte de um time, existe uma hierarquia a ser seguida. Você é o líder do time. Se você não é o líder do time, você não dita regras, você segue orientação. Tá bom? Porém, nas entrelinhas, tem aí um buziles, tem aí o pulo do gato, que parece que ninguém está conseguindo comentar contento. Eu espero que eu consiga furar a bolha. E quem me traz o buziles certinho é o Bruno Engler. Da corrida do Senado em Santa Catarina, eu preciso contar para vocês o que eu vi com os meus próprios olhos e ouvi com os meus próprios ouvidos. Antes do Alexandre de Moraes tornar o presidente Bolsonaro incomunicável, regularmente eu ia a Brasília, passar o dia com ele no partido e nós falávamos de diversos assuntos. E o presidente Bolsonaro deixou muito claro que em estados onde o governador é aliado, é amigo, ele ia fazer uma composição na qual ele escolheria um candidato a senador e o governador escolheria o outro candidato a senador. Isso para quê? Pra gente ter 2 senadores do PL, pelo menos, de cada estado, ok? E aí, o Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina, topou isso. Ele tanto topou que ele declarou isso em 22 de outubro de 2025. Olha só o que ele declara, quando questionado pelo jornalista sobre a disputa do Senado em 2026. Governador, e falaram sobre a questão do Senado em Santa Catarina? Falamos sobre tudo. Falamos em candidaturas a presidente, os possíveis candidatos, o desejo dele, a expectativa que a anistia aconteça para que ele viabilize a eleição dele para presidente. Falamos do Senado. O Senado tem a indicação dele do Carlos Bolsonaro, que se apresentou, já está morando em Santa Catarina, e tem a outra vaga que a gente combinou, que ele indica um e eu indico outro. Então, e aí o que aconteceu? De repente, o senador Jorginho, em vez de indicar um, ele acabou indo para o Amin, como diz aqui o Bruno Engler, olha só. Em Santa Catarina, ele teve essa conversa com o Jorginho Melo e o Jorginho Melo escolheu a Carol Detoni como a sua candidata. E o presidente escolheu como seu candidato Carlos Bolsonaro. Agora, parece que por uma composição, o Jorginho está querendo fazer uma mudança aí para ter um outro partido, ter aí ao seu lado o Esperidinho Amin. E tem gente que de forma desonesta está querendo botar um eventual prejuízo à deputada Carol Detoni na conta do presidente do Jair Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. Isso é uma total... Jair Bolsonaro sentou com Jorginho Melo e falou: Jorginho, 2 vagas ao Senado, uma eu indico, outra você indica. Certinho, certinho. Jorginho acatou. Ele falou: ó, eu vou indicar Carol Detoni e o senhor vai indicar quem? Carlos Bolsonaro. E a dobradinha estava fechada. Quando, de repente, não mais que de repente, Jorginho Melo quer abrir mão da Carol Detoni para indicar o Amin, o Esperidião Amin. Então, assim, e aí eu não sei por quê, já que foi o Jorginho Melo que roeu a corda no acordo inicial, por que estão colocando a culpa em Jair Bolsonaro a ponto de desmerecer a idoneidade de Carlos Bolsonaro? Gente, isso é muito grave. Olha só o que o Alan dos Santos falou, gente, é assustador, realmente. Essa treta toda que está acontecendo em Santa Catarina, porque para mim ali tem um fenômeno bem perigoso, sabe? Por exemplo, o perfil do Nicolas, com 3,8 milhões de seguidores, o perfil reserva dele, que é dele mesmo, ele mesmo chegou a twittar uma vez: olha, siga o meu perfil reserva, dando eco a um vídeo da Ana, onde ela tá ali falando absolutamente inverdade sobre Carlos Bolsonaro. Então, assim, esse racha aconteceu. Fingir que não aconteceu é bobeira. Esse racha aconteceu. Nicolas Marçal. Ele tá falando do racha que aconteceu na direita. Agora, rachou mesmo. Nicolas Marçal, Ana, entendeu? E outras pessoas. E o Carlos, com o Eduardo, Paulo Figueiredo, pessoal aqui. A imprensa estava dizendo, por exemplo, que o Eduardo Bolsonaro estava sendo escanteado. Ontem ele estava em Mar-a-Lago com o nome dele escrito VIP. E nós temos um país para resgatar. Então o povo precisa saber disso. Esse racha aconteceu. Não adianta fechar os olhos para isso. É necessário entender isso. E eu vejo isso com maus olhos. E sim, dessa vez teve um racha na direita brasileira. E isso é simplesmente assustador. E eu penso exatamente como o Eduardo Bolsonaro, que disse isso aqui no dia de ontem. A hierarquia ser seguida, Bolsonaro ser seguida. Bolsonaro vai falar e você vai seguir. Não gostou? Pode ir para outro partido.
Agora, quem não é do partido pode falar o que quiser, a população pode falar o que bem entender, pode me xingar como me xingam todos os dias, eu não fico tretando com todo mundo. Então, entenda que eu não posso permitir que isso daí ganhe corpo a ponto de estimular outras pessoas a fazê-lo, porque senão a gente vai ter 27 discussões públicas em cada estado brasileiro sobre candidaturas ao Senado, mesmo que o líder do movimento Jair Bolsonaro, ainda enquanto liberdade, com livre possibilidade de falar, deu a orientação de votar no Carlos. E você ainda fica achando que o problema é o STF? Não, meu filho, o problema é a militância esquerdista que domina mídia e universidade. Esse é o problema, porque é essa gente que tem a conexão internacional. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta de pessoas e grupos. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. E se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideia conservador, pode haver 1000 divergências ali dentro. Tá certo? Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor do outro, e você se divide. Quer dizer, é claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. Exatamente. Você vê o número de camaradas que subiu na vida junto com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro, graças ao prestígio do Bolsonaro, no dia seguinte viraram casaca. Eu coloquei no meu X ontem o seguinte, que o meu sonho para o meu país é que cheguemos ao ponto de direita de verdade concorrer com direita de verdade. Ou seja, de você olhar para a urna e você dizer, pelos projetos, pelas propostas, você dizer, caramba, tá difícil, muito difícil saber em quem votar. Esse é o meu projeto de país. Que candidato de esquerda não seja sequer mencionado na urna por irrelevância, por falta de voto, por ter seus projetos rejeitados pelo próprio povo. Eu quero atingir o mesmo feito que o Pudim de Pinga se gabou certa vez numa reunião do Foro de São Paulo, em 2009. Ele disse o seguinte lá nessa reunião, vou soltar para vocês, porque falando ninguém acredita, tem que provar. Pela primeira vez, companheira, pela primeira vez, nós não vamos ter um candidato de direita na campanha. Não é fantástico isso? Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não ter nenhum candidato de direita? Porque antigamente, como é que era a campanha? Era o de centro-esquerda ou de esquerda contra os trogloditas de direita. Era assim toda a campanha. Essa começou a melhorar já comigo e com o Fernando Henrique Cardoso. Já foi Ai, Fernando Henrique Cardoso é de direita. um nível elevado. Depois eu e Serra também, depois eu Acon baixou o nível por conta dele, não por outro. Quem diria, hein? Envelheceu mal essa fala, hein, Pudim de Pinga? Hoje Alckmin é seu vice. Por minha conta. Mas agora, se tivesse apresentando os candidatos que eu estou vendo aí, vai ser uma coisa inédita neste país. Vocês entenderam? Este é o meu projeto de Brasil. Então, provavelmente a gente vai ter porradaria aí entre um e outro quando a direita for a maioria de verdade, nas urnas, nas solicitações, nas indicações, nas campanhas, certamente. Por quê? Aí sim entra a divergência de projeto, divergência de opinião. Mas é isso que está acontecendo agora? Não. O que está acontecendo agora é o que nós chamamos no militarismo de insurreição, insubordinação. Você não pode querer fazer parte de um time e virar para o seu técnico e dizer assim, quando ele mandar você pagar 15 aí, eu não vou pagar, porque eu discordo, porque esse exercício que você está passando não vai aumentar a minha performance em campo. Você não pode fazer isso, filhinhas. Vocês não podem fazer isso. E outra coisa, este seria o momento de tentar colocar direita com direita? Não. Por quê? Porque o maior líder da direita recebeu ontem a rejeição, o STF formou maioria pela rejeição do recurso de seus advogados, confirmando a sua condenação a 27 anos de prisão, senhores. 27 anos de prisão. É sério mesmo que esse povo nem no momento desse vai parar para pensar em acolher uma diretriz do cara que é o presidente de honra do partido, que fez desse povo todo quem é hoje, para acolher a indicação dele para o filho dele, que tem muito mais estrada rodada na política do que esse pessoal que está se debatendo? Eu tô com ela dos Santos. É assustador. O momento é outro, o momento é de ouvir o velho Olavo. É militância bolsonarista, porque ele é o líder, é ele que está com o alvo nas costas. Bolsonaro não é uma ideia. Você não aprisiona uma ideia, você aprisiona o homem está aprisionado.
Então era hora de todos os apoiadores de Bolsonaro, de todo mundo que chegou lá às custas do prestígio e do brilho de Jair Bolsonaro, e entenderem que a vida deles não vale nada se não for por Jair Bolsonaro agora, porque agora é que o momento exige que você seja por Jair Bolsonaro, que você use toda a sua influência, todo o seu alcance, todo o seu engajamento, todo o seu relacionamento político para tentar salvar esse homem. É isso. As outras brigas você deixa para depois. E o que é realmente alarmante em relação ao que o Alan falou é que quando você olha para o Nicolas, por exemplo, que o Alan colocou ali 2 times, né? Quando você olha para o Nicolas, você vê o Nicolas como esquerda? Eu não vejo, claro que não. Você vê a Detone como esquerda, a Ana Campanholo como esquerda? Óbvio que não. Esse pessoal é direita conservadora. Mas, lembrando o que o professor Olavo falou, é isso que está importando neste momento? Não. Você precisa ser um político bolsonarista. E só consegue ser bolsonarista quem parte da premissa conservadora. Certinho? Então é isso. Então assim, eu lamento muito, eu confio profundamente no Carlos Bolsonaro. Eu não tô entendendo que tá um arranca-rabo dos diabos e eu não gosto disso. Sabe por quê? Porque o princípio da rebelião é luciferino, tá? Foi o primeiro revoltado da história do mundo foi ele lá no céu. Então eu vou com Carlos Bolsonaro sim, tá? E a Ana Campanholo falou, todo mundo tem que ser subserviente a Bolsonaro? Não. É necessário estabelecer de forma inequívoca para o brasileiro que não está acostumado à hierarquia, a hierarquia necessária para se fazer parte de um time. Discordar é muito necessário, se for o caso. Insurgir, nunca. Isso não é subserviência. Isso é disciplina à situação. Carluxo, bora, tô contigo.